Fala galera, mais um vídeo da série Bola de Neve, onde eu venho aqui investir todos os meses na formação da carteira da minha filha. Então vamos lá, sem enrolação, não antes de você deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Sexta-feira e após os anúncios do Donald Trump, os mercados derretendo, nós vemos aqui o Ibovespa caindo 3%, mas nos Estados Unidos a coisa está ainda mais complicada. Dow Jones caindo 5%, S&P 500 6%, Nasdaq quase 6%. A única coisa que está subindo aqui é o VIX, que é o índice da volatilidade, ou índice do medo, alguns chamam ele dessa maneira, que está subindo aí 52 pontos percentuais, com essas incertezas que nós temos pairando sobre o mercado. Mas sem enrolação, independentemente do cenário, eu vou vir aqui investir todos os meses. Eu já tenho aqui definido o meu aporte, que será nesse mês de R$ 1.836. Tendo em vista o momento atual e as quedas recentes nos preços das ações, eu vou balancear de uma maneira um pouco diferente os aportes desse mês. Eu vou acelerar o que está mais caindo, que são as ações. Então eu vou aportar 50% desse valor em ações, 20% em fundos imobiliários, 20% em Selic, que eu vou deixar ainda aqui gerando um caixa. Pode ser que essa faca ainda esteja caindo, então eu vou deixar esse caixa aí acumulando para um momento de maior estresse, eu ainda ter condições de aportar, então 20% em caixa e 10% ainda aportando em renda mais 2065, buscando marcação a mercado num cenário de melhora de mercado. Em fundos imobiliários, eu vou aportar esse mês no TRXF11, que está aí a 0,99 do valor patrimonial, com dividend yield de 12,6%, muito atraente. Vou comprar 2 cotas dele e vou comprar 2 cotas do CAFOF, que é um fundo de fundos, que apesar aí de ter avançado suas cotações nos últimos tempos, ainda está com desconto de 10% sobre seu valor patrimonial. Então eu vou comprar 2 cotas de cada um desses fundos. E em ações eu vou continuar comprando a PRIO 3. Depois nós vamos dar uma olhada nos resultados que a PRIO divulgou no mês de março, mas continuo muito otimista com esse case e, na verdade, hoje vamos dar uma olhada aqui. As cotações da PRIO estão derretendo. Então, a PRIO voltando a negociar na casa dos 30 baixos aí, né? 33,90, o que eu acreditei que eu não veria mais, mas confesso que estou bem feliz por estar podendo comprar nesse patamar. Hoje ela chegou a negociar R$ 32 em algum momento, R$ 32,90, mas aí R$ 33,90 é excelente ponto de aporte. Então, eu vou aportar a totalidade do dinheiro que eu tenho para as ações em PRIO, 27 ações, e aí eu vou continuar comprando Tesouro, Renda Mais 2065 e Selic. Então vamos lá, já estou com a corretora aberta aqui, vamos para as compras. Site da corretora aberto, vamos lá, investimentos, renda variável, busca e negocie ativos, vamos lá para o TRXF11, comprar 2 cotas, ordem enviada com sucesso, vamos para o próximo ativo aqui, o próximo ativo é o CAFOF 11, vamos comprar também 2 cotas, mercado, continuar, ordem enviada com sucesso. Então vamos lá, o próximo ativo é PRIO 3, PRIO 3F, porque é fracionado. Vamos comprar. A PRIO caindo aí 7,85%, maravilha, comprando na promoção. E aqui é interessante comentar, né, pessoal, que o dólar caiu e também o preço do petróleo está caindo hoje. Então essa queda faz sentido quando nós olhamos o curto prazo. A questão é que eu não acredito que isso vá continuar para o longo prazo. Então, para mim faz sentido essa compra, mas essa queda sim, ela tem um embasamento que faz total sentido. A questão é mais pensar futuro a longo prazo. Então, a curto prazo, eu não imagino que essas ações aqui reajam de uma maneira diferente, tá? Só se o dólar e o petróleo se moverem para algum outro sentido. Então aqui eu vou comprar 27 ações, ordem enviada com sucesso também. Então vamos lá agora, a gente vai comprar Tesouro Direto, ir para o Tesouro Direto. Esse mês a compra vai ser bem pequena. O Tesouro Direto aqui nós temos R$ 190. Vamos lá para o título mais longo, com maior risco. Então vamos lá investir 7,15 de taxa, R$ 180. Ordem enviada com sucesso também para o Tesouro Direto. E por último nós vamos investir. Bom, e por último nós vamos investir então já no fundo de investimentos aqui com liquidez diária que eu já venho aportando. Então ele é um fundo que vai pagar basicamente o CDI. Então nesse fundo aqui, que eu penso como caixa ou até transformar em dólar, eu vou investir R$ 367. R$ 367. Continuar, continuar. A aplicação também é efetuada com sucesso. Compras efetuadas, vamos dar uma olhada no que de principal aconteceu na carteira no mês passado. Começando com os resultados da PRIO que foram divulgados. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores e os que mais me chamam a atenção. O primeiro deles é o lifting cost, que é basicamente o custo de extração do petróleo que eles têm. Então nós vemos aqui que teve um aumento no lifting cost no último trimestre, subindo aí para casa dos $11
um incremento bem importante. Eu acompanhei o call de resultados deles e eles comentaram que foi principalmente pelo ingresso de Peregrino e pela diminuição da produção. O campo de Peregrino ele não é operado totalmente pela Prio, então ele tem sim um custo de extração maior em relação aos campos da Prio e, além disso, como a Prio teve uma produção menor ao longo de 2024, a diluição desses custos foi em uma base menor. Então também elevou esses custos, mas eles estão muito focados nesse ponto e devemos ter números melhores ao longo de 2025. Então aqui um destaque importante para o primeiro óleo de Peregrino, está destacado em cinza. Aqui é só referente ao mês de dezembro, tá? Mas ainda assim um destaque bem importante para esse novo campo dentro do portfólio. Então podemos ver uma diminuição de caixa e também um aumento da alavancagem a 1,2 vezes, o que é bastante saudável e se dá justamente pela compra do campo de Peregrino. Então, um ativo que já está gerando caixa, a gente já vê aqui que ele está produzindo, normal essa alavancagem. A empresa comentou que vai buscar diminuir essa alavancagem caso não tenha outras oportunidades de aquisição. Mas ainda assim, num patamar muito confortável, na minha opinião, e com a dívida bem estruturada, como a gente vai ver já já. Então, aqui eu sempre gosto de olhar, né, o lifting cost versus o preço do petróleo. Então, nós vemos aqui que essa elevação do lifting cost causada pela diminuição no valor do petróleo, pode sim impactar os resultados, na verdade, impacta sim os resultados da empresa, mas isso aqui a gente está falando de curto prazo, então eu entendo que isso aqui ainda está muito saudável quando a gente olha contra os principais pares aí, principalmente as empresas júniores, né, que são chamadas, mas está num patamar bastante sustentável, gerando muito caixa. O último indicador que eu trago aqui, que eu sempre gosto de analisar também, é a reserva, né, quanto que a Prio tem ainda de reserva de petróleo comprovado. Então nós começamos aqui com 537, o ano de 2024. Aqui está a produção dos campos dela, então o declínio até 508 e os projetos que a Prio fez para melhorar a qualidade de seus campos. Então nós temos aqui uma melhora de 8,8 milhões em Frade, 42,9 em Wahoo, que começou a entrar para essa conta. Além disso, 5,6 milhões em Albacora. E o que mais impacta aqui, os 122 milhões de Peregrino, referente a 40% da totalidade desse poço, que é o que a Prio tem direito atualmente. Totalizando aí 687 milhões, o que também me dá uma segurança para o longo prazo. Vamos fazer agora a revisão da carteira, começando com a melhor parte, a parte dos proventos. Então, nesse mês nós tivemos o melhor mês de pagamento de proventos até agora, espero que o próximo seja melhor ainda, com R$ 12,33, que vieram em sua totalidade dos fundos imobiliários. Lembrando que a ação aqui que eu estou investindo, a Prio, não paga dividendos no momento. E tá tudo bem, eu nem espero que pague, eu prefiro que eles continuem reinvestindo para lá no futuro eles me devolver um montão em dividendos. Então, beleza, continuamos crescendo aqui a parte dos dividendos. Olhando aqui a rentabilidade da carteira, a gente estava tomando sim um calor aí ao longo do mês de março, mas atualmente a carteira está rendendo aí 1% contra menos 0,67% do Ibovespa e quase 5% do CDI. Então, continuamos atrás do CDI, mas um pouco à frente ao Ibovespa. Março, nós tivemos aí uma rentabilidade de quase 4%. Vamos olhar agora a nível de ativo, nós vemos aqui que a Prio está prejudicando bastante a carteira, caindo aí quase 15% e só hoje 8%, por isso da compra. Mas a longo prazo a minha estratégia permanece a mesma, vou continuar aportando em Prio enquanto estiver nesse patamar de preço. Espero que fique aí para conseguir acumular bastante ações. Os fundos imobiliários, então, com uma rentabilidade positiva de 5,18%, destaque ao PVBI 11, que já está subindo aí quase 14%, mas todos os fundos imobiliários da carteira aí no positivo. Olhando aqui, os ativos que nós investimos do Tesouro Direto, então também já estão aqui no positivo, um destaque para o IPCA mais 2050, que está subindo aí 9%, o IPCA mais 2045, uma queda de 7%. Como esses títulos são de longuíssimo prazo, vai balançar bastante isso aqui, tá? Então, o Tesouro já está no cenário positivo. E por último aqui o fundo de investimento, que é nosso caixa, que também está no positivo. CDI só para cima, né, pessoal? A composição da carteira, nós continuamos aí com 30% em ações, 31% em fundos imobiliários, 21% em tesouro e 16% em caixa. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para você entender um pouquinho melhor da minha estratégia, onde em um eu te indico os 7 motivos pelos quais eu invisto em Prio e em outro o porquê de eu estar investindo em IPCA mais 2065 buscando ganhos com marcação ao mercado. Muito obrigado, nós ficamos por aqui, até o próximo, se inscreve, deixa seu like e tchau!